Olá, alunos de administração pública. No nosso último encontro, nós falamos um pouco sobre orçamento público e nesse novo vídeo nós vamos continuar sobre esse tema. Então, relembrando aqui o que são receitas e despesas, né? Então, as receitas públicas, elas são recolhimentos de recursos feitos aos cofres públicos em forma de dinheiro ou bens arrecadado pelo governo a partir de formatos legais. E as despesas públicas são desembolsos realizados pelo Estado, né, para executar seus serviços ou encargos do interesse da sociedade, né, porque o Estado trabalha para a sociedade nos termos da lei. Todos, receitas e despesas, todos têm que ser em formatos legais. Só para relembrar também, o orçamento público, o objetivo da política orçamentária é manter a estabilidade. Então, o orçamento, ele é uma espécie de planejamento, né? Então, o intuito dele é manter a estabilidade econômica do governo, não permitir que o governo ele faça coisas que ele não tenha condições de arcar, é melhorar a distribuição de renda, né? E distribuir os recursos de maneira eficiente. A lei do orçamento público, nós também já falamos, é a lei número 4.320, de 17 de março de 1964. Hoje nós vamos abordar também um pouco sobre a origem dos recursos, de onde vêm os recursos que o Estado ele utiliza para custear os seus gastos, os seus desembolsos, né? Então nós temos como origem dos recursos os tributos. Os tributos, eles são origem de receitas que têm por finalidade custear atividades, né, do Estado. Então, nós temos os tipos de tributos. Nós temos os impostos, as taxas e as contribuições, né? O que são os impostos? O imposto, ele tem a característica do seguinte: tem por fato gerador uma situação independente, né, de uma atividade estatal específica. Nela, o contribuinte, ele não recebe contraprestação direta pelo pagamento. Então, quando você paga o imposto, você não recebe aquela contraprestação direta, né, uma coisa mais tangível. Você recebe, mas de outras maneiras. As taxas, elas são cobradas pelos entes públicos e têm por fato gerador a utilização de algum serviço público. Isso quer dizer que você vai pagar porque você utiliza aquele serviço, diferente, quer dizer, do imposto, né? Onde você paga aquele imposto sem estar necessariamente utilizando diretamente aquele serviço. As contribuições de melhoria são decorrentes da valorização imobiliária em obras públicas. E aqui nós temos outras contribuições. As contribuições sociais, elas vinculam-se ao custeio de atividades sociais. Então, contribuições que elas estão vinculadas à saúde, assistência social, né, educação. Tudo isso aqui é que as pessoas pagam, tá? Então, contribuições não é que você recebe nada, não. Você tá pagando, ela é chamada social porque ela é destinada para custear, é um tributo destinado a custear essas atividades de saúde, assistência, etc. Contribuições de intervenção do domínio econômico vinculam-se a algum setor específico da economia, como exemplo podemos citar o adicional sobre tarifas de passagens aéreas domésticas. Então, um tipo de tributo ali que é uma contribuição. Que está relacionado então a algum setor específico, né? Contribuições de intervenção do domínio econômico, CID. Contribuição de interesse das categorias profissionais econômicas, essa é muito comum, vinculadas a certas categorias profissionais econômicas e tem a finalidade de custeá-las, então OAB, CREA e outras bem semelhantes, né? Conselhos, etc. Contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, essa também não precisa falar, ela é uma contribuição para custear a iluminação pública. E nós temos também o preço público, além dos tributos, nós temos o preço público, né? O preço público são remunerações não obrigatórias, pagas somente quando você utiliza algum serviço público. Então, por exemplo, nós temos tarifa de serviço postal, de energia elétrica, gás. Então, você só paga quando você utiliza aquele serviço, né? E os pedágios, pagamento pela utilização de rodovias. Ninguém é obrigado a pagar o pedágio se não utilizar a rodovia. Isso aqui são chamados de preço público.
Bom, e nós vamos falar sobre os tipos de impostos também que nós temos, né? Então, nós temos impostos nas 3 esferas. Então, o primeiro imposto, a primeira esfera é a esfera municipal. Os tipos de impostos que nós temos municipais são o IPTU, que é o imposto sobre propriedades, né? O ITBI, que é sobre transmissão de bens imóveis, né? Sobre transferência ali de bens imóveis. O ISSQN, que é sobre serviços de qualquer natureza, então imposto que você paga à prefeitura para prestação de serviços, né? E aí nós temos outros impostos em outra esfera também, que é a esfera estadual. Então nós temos o IPVA, que é sobre veículos, nós temos o ITCD, que é sobre transmissão também, transferência de bens, né? Transmissão aqui no sentido de transferência de bens. Nós temos o ICMS, que é sobre circulação de mercadorias e serviços, é um imposto estadual, também bem conhecido. E nós temos os impostos da categoria federal. Muito conhecido o imposto de renda, né, que incide sobre a renda, tem as categorias que pagam, o ITR sobre propriedades rurais, né, nós temos o II, que é o imposto sobre importação, nós temos o IE, que é o imposto sobre exportação, nós temos o IPI, que é sobre produtos industrializados, e nós temos o IOF, que é sobre operações financeiras, seriam estes os impostos cobrados pelo governo federal. Bom, quanto às despesas, né? As receitas, nós vimos, elas têm as suas classificações, as despesas também. Então, nós temos as despesas correntes. Como exemplo de despesas correntes, nós temos as despesas de custeio, que são desembolsos para manutenção de serviços, como, por exemplo, obras de conservação. Então, as despesas de custeio, elas são para manutenção de algum serviço do Estado. Nós temos as subvenções. O que são as subvenções? Elas são transferências destinadas a cobrir despesas de instituições públicas ou privadas, né? Que possuam caráter social, sem fins lucrativos ou econômicas. Então, as subvenções são transferências destinadas a cobrir despesas desse tipo de instituições que são sociais ou econômicas. E nós temos também as transferências correntes, que são desembolsos para despesas onde não há contraprestação pelo bem ou serviço. Por exemplo, repasses de uma esfera do poder público para outra. Então, por exemplo, as subvenções são despesas que o governo ele tem, né, para alguma despesa de outras instituições, né, que pode ser sem fins lucrativos ou pode ser com fins lucrativos também. Então, o Estado, ele cuida de muitas instituições, então seriam as subvenções. E no caso das transferências correntes é quando uma esfera, ela transfere dinheiro para outra sem que haja nenhuma contraprestação por isso. Então, por exemplo, do Estado para o município, sem que necessariamente o município ele precisa pagar, entre aspas, né? A contraprestação seria fazer um pagamento por aquele bem, onde apenas uma esfera repassa o dinheiro, uma despesa, ela tem um desembolso, sem que haja uma contraprestação, seriam as transferências correntes. Então, nós temos também as despesas de capital, né? Essas aqui são as correntes e nós temos as despesas de capital. Como exemplo de despesas de capital, nós temos os investimentos, que são desembolsos para o planejamento e execução de obras, né? Então, quando o governo faz um investimento, é uma despesa de capital. Nós temos as inversões financeiras, que são desembolsos voltados à aquisição de imóveis e títulos de dívidas. Toda despesa relacionada a isso chama inversões financeiras. E nós temos também transferências de capital, quando há o desembolso de uma esfera do poder público para outra, mas nesse caso é com a finalidade, então, de um investimento. Então, é diferente aqui da despesa corrente, né, quando há uma transferência corrente e não há uma contraprestação, né, pelo bem ou serviço. No caso da transferência de capital, ela é feita exclusivamente para investir, quando uma esfera envia dinheiro a outra para algum investimento. Bom, algumas curiosidades sobre as despesas, né? As despesas com o capital, elas não podem, com pessoal, desculpa, elas não podem exceder 60% das receitas correntes, né? Então, despesa com pessoal seria despesa com pagamento, né? Então, elas não podem exceder 60% dessas receitas, não apenas com pagamento de salário, mas toda a despesa que essa parte pessoal.
E gastos com educação pelo poder público, eles devem ser de no mínimo 25% do orçamento. É uma lei de que o governo ele tem que repassar 25% do seu orçamento para a educação. Eu trouxe também o exemplo de fundos. O que são fundos? Fundos são contas orçamentárias criadas de forma especial e que possuem uma finalidade específica. Então, o fundo, ele faz parte ali do orçamento, mas ele tem uma finalidade específica, né? Então, eles devem ter conta bancária e prestação de contas própria. Então, o fundo, ele é especificamente para aquilo. Ele tem uma conta específica para ele e ele tem uma prestação de contas só dele, né? Para quê? Para que haja um acompanhamento e fiscalização para evitar que se desviem recursos desse fundo, né? Então, por exemplo, fundo de assistência social, fundo dos direitos da criança e do adolescente, pode ter um fundo de educação, fundo de saúde, né? Então, o fundo seria isso. E aí nós temos também os créditos adicionais. O que são os créditos adicionais? São créditos solicitados quando é necessário fazer alterações na previsão do orçamento. Então, o que são esses créditos adicionais? É quando o governo solicita um novo crédito, né, para fazer alterações na previsão do seu orçamento. Então, seria um crédito adicional. Nós temos também os créditos suplementares. Os suplementares são destinados a cobrir despesas que não foram computadas na lei do orçamento ou que não foram suficientes para cobrir, então, o orçamento, né? Então, são os créditos, a gente vê muito falar sobre os suplementares, que é quando a lei do orçamento, ele não computou aquela despesa e se percebeu que foi necessário por um imprevisto ou por alguma falha, não foi computado, e aí você pede um crédito suplementar para cobrir essas despesas. Aí tem o crédito extraordinário, né? Que são para despesas urgentes, imprevistas, por exemplo, despesas de guerra, né? E nós temos o crédito especial, que são despesas que não têm uma dotação orçamentária específica, né? Então, o crédito especial ele pede, mas ele não tem uma exigência, uma especificidade para ele. Ele pode, não precisa ter um recurso específico para aquilo. Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar como crédito extraordinário o crédito para Covid, né? Então, acabou sendo uma despesa que para 2020 não estava prevista. Então, teve que haver um crédito ali dentro do orçamento, né? Teve que ser votado um orçamento para o combate à Covid, porque ele não estava previsto no orçamento. Seria um exemplo de crédito extraordinário. E o especial seria quando não tem... você não tem aquela despesa específica, não foi colocada aquela despesa, então o governo ele vai criar aquela despesa ali. Ao invés de falar outras, então ele cria aquela despesa e pede esse crédito especial para eles. Isso aqui são o quê? São aberturas que se dá ao orçamento. Por quê? Para que o orçamento ele não fique ali muito limitado, né? Senão qualquer coisa que surgiria, o governo ele não conseguiria fazer, né? Por exemplo, a Covid, a pandemia. Foi uma coisa que não foi inesperada. Então, você muitas vezes vai ter alagamentos, vai ter um ano em que um estado passou por um alagamento, por uma seca, então ele entrou em estado de calamidade pública e ele precisa de um crédito para cobrir aquela despesa. Então, onde ele vai conseguir isso no orçamento? Ele não sabia que viria esse acidente, né? Esse imprevisto. Então, os créditos, eles são necessários nesse sentido. E aí, só para a gente relembrar os instrumentos da gestão orçamentária, né? Porque nós vimos isso aqui em administração municipal, mas esses instrumentos, eles se referem a todas as instâncias, né? Federativas, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, o que é o plano plurianual? Ele é uma lei elaborada por um período de 4 anos. A vigência, né, desse PPA, ele é do segundo mandato atual até o final do primeiro ano do mandato subsequente. O plano plurianual, ele planeja as metas para as despesas do município, dívidas que devem ser pagas, obras que se pretende construir, programas que o município ele vai implementar. Então, ele é um plano, né, para metas, coisas que o município ou o ente federativo, né, aqui está município,
porque eu reaproveitei esse material, mas que o ente federativo irá gastar. E aqui nós temos também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Ela tem a periodicidade anual, né? Então, quer dizer, todo ano ela tem que ser votada, existe o período específico até quando ela tem que ser votada. Ela define as metas e prioridades da administração pública e as despesas de capital para o próximo ano. Então, ela é uma lei para traçar quais são as metas da administração e quais são as despesas que ele vai ter para cumprir essas metas, né? E ele também tem o poder, a LDO tem o poder de alterar a legislação tributária. E por fim, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, ela faz uma previsão das receitas que o ente federativo ele vai ter, né? Ela autoriza quais são as despesas que ele vai poder ter. Então, pode ter despesas que não vai ser autorizado pelo legislativo, então ele vai ter que cortar essa despesa, né? E ela define também a política econômica e financeira do ente federativo, do município, do estado ou do país, né? E, por fim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é uma lei mais para controle. Ela regulamenta a gestão dos recursos, né, de forma a garantir o cumprimento de metas na utilização das receitas e das despesas. Essas foram as referências para esse trabalho, tá? Referências excelentes. E eu convido vocês a ler cada uma delas para se informarem mais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um abraço.